Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 34 e hoje nós vamos aprender dois novos conceitos de diretivas customizadas, que são os conceitos de Host Listener e Host Binding. Para iniciar essa aula, já estou aqui dentro do diretório do projeto, eu vou criar uma nova diretiva. Eu vou copiar o conteúdo e vou modificar para a gente poder manter um histórico e poder ver como que a gente está evoluindo em questão de complexidade das diretivas que a gente criar. Então aqui eu vou utilizar o NGG para criar, vou colocar o D, que é de diretiva, e vou pedir para criar dentro também do diretório shared, e vou colocar aqui um highlight com o mouse. Então vou criar minha diretiva highlight mouse directive para poder utilizar no projeto. Lembrando que com isso o Angular CLI também adiciona aqui no App Module, então tá aqui a diretiva e as diretivas nós também colocamos dentro da parte do Declarations do nosso módulo para a gente poder conseguir utilizar. Então eu tenho aqui uma diretiva de mouse, nós temos também o componente diretivas customizadas que nós criamos na aula passada, que é para a gente testar e brincar aqui. Então eu vou colocar um parágrafo também, e nesse parágrafo eu vou colocar o conteúdo de texto com highlight quando passo o mouse, porque eu quero que esse texto fique amarelo, com background amarelo, quando eu passar em cima dele. Nossa, esse texto aqui com S foi complicado, hein? Como eu já tenho aqui esse highlight mouse directive, eu vou voltar aqui, vou tirar esse app da frente, porque particularmente eu não gosto. Se você gostar, pode deixar do jeito que quiser, ou se quiser colocar um outro seletor, também não tem problema. Mas o bacana de você ter um seletor parecido com o nome da sua diretiva, fica muito mais fácil para você não ficar doido procurando, se depois no futuro você precisar de voltar no projeto e dar manutenção. Eu já vou aplicar aqui a minha diretiva highlight mouse, só que aqui eu vou colocar um ngserve ou ngserver para a gente poder ver o que está acontecendo no browser. Aqui nós temos um texto, só que por enquanto ele não tem highlight. Como é que nós podemos escutar um evento de um elemento HTML que está utilizando a nossa diretiva aqui dentro da diretiva em si? Existe uma classe chamada Host Listener. Ou seja, ele vai escutar no elemento que é o host, ou seja, é o elemento hospedeiro dessa diretiva, que nesse caso é a tag P. Com este host listener, o que nós fazemos? Eu vou declarar ele é um tipo de metadado, então eu vou colocar aqui um host listener. Aqui nesse host listener, nós podemos colocar o nome do evento que nós vamos escutar. Então aqui tem o event name, segundo o IntelliSense do Visual Studio Code. E o evento que eu vou escutar é o mouse enter, ou seja, assim que eu colocar o mouse em cima da minha tag P, que está ali no meu componente diretivas customizadas. E eu preciso também, como isso é um evento, eu vou chamar um método. Então eu posso colocar aqui um mouse over, por exemplo, que é o nome do método que eu quiser dar, tá? Então aqui você coloca qualquer coisa que você quiser. O importante é esse metadado, que é o host listener, e o nome do evento que você quer escutar. Quando você estiver escutando o evento, você vai poder fazer alguma coisa, como por exemplo, vou colocar aqui o element reference e vou colocar aqui também o renderer, que nós aprendemos na aula passada. Vou até quebrar a linha aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente poder ver. Vou minimizar aqui o console também, tá? Só para a gente poder ganhar um pouco mais de espaço. O que eu posso fazer aqui? Vou colocar aqui o private element ref, igual nós fizemos na aula passada, utilizando a injeção de dependência. Vou botar aqui também o renderer, que é para a gente utilizar. E aqui eu vou trocar para minúsculo, porque é nome de variável. Então, o que eu poderia estar fazendo aqui? Eu posso pegar o this.renderer
e aqui eu vou colocar um set element style, que ou seja, eu quero mudar a cor de background, e aqui nós passamos 3 parâmetros. O primeiro, que é o elementRef.nativeElement, ou seja, é uma referência para a tag P em si. O segundo é o nome do estilo que nós aprendemos na aula passada, ou seja, background color. E o terceiro é o nome da cor, nesse caso, yellow. Então, a gente consegue modificar a cor do elemento da tag P, né? Nesse caso vai ser a cor de fundo, para a cor amarela, quando esse elemento disparar o evento de mouse enter, que na verdade é quando você estiver passando o mouse em cima dessa tag P. Se a gente vir agora aqui no browser, se eu passar o mouse, ficou amarelo, mas quando eu tiro o mouse, o highlight continua. Então, eu quero também, por exemplo, que volte com o background branco para quando eu sair com o mouse. O evento aqui vai ser o mouse leave, ou mouse leave, ou qualquer outra coisa que você queira, qualquer outro nome que você queira dar. E eu vou mudar aqui de amarelo para branco novamente. Voltando aqui para o browser, quando eu passar o mouse em cima, fica amarelo. Quando eu tirar o mouse, ele fica branco novamente. E aqui você poderia aplicar qualquer outra cor. Então, essa é uma forma da gente fazer isso. Mas vocês estão vendo que ambos os eventos estão modificando um estilo, que é o background color do elemento HTML, que é a referência passada aqui. E aqui a gente tem um código um pouco duplicado. Existe uma forma mais elegante da gente fazer isso daqui, sem ter que ficar utilizando esse monte de código aqui, que é o host binding. O metadado host binding permite que a gente faça a ligação, faça a associação de um determinado atributo aqui da nossa diretiva para um determinado atributo do nosso elemento HTML. Para poder utilizar, eu vou vir aqui, host binding, e vou declarar aqui, também como é um metadado, também vou utilizar aqui o arroba, então host binding, e o host binding eu vou fazer a associação a um determinado atributo do meu elemento HTML. Aqui você pode utilizar um seletor CSS, nome de uma classe, enfim. Como nesse caso nós estamos querendo modificar o background color, então vai ser style.backgroundColor, dessa forma aqui, tá? Porque isso aqui vai ser um atributo do estilo do elemento. E aqui eu posso colocar uma variável, como por exemplo, eu vou chamar essa variável de background color, que vai ser do tipo string. E aqui dentro do meu host listener eu posso comentar isso daqui, não tem mais necessidade. E é claro que não vai ter necessidade também de ter esses carinhas aqui dentro do construtor, que não precisa mais. E o que eu vou fazer no lugar é modificar esse background color. Então, eu posso fazer aqui um this.backgroundColor. Nesse caso, vai ser amarelo, quando eu passar o mouse em cima. E aqui embaixo vai ser branco, porque eu vou tirar o mouse de cima e eu quero que volte a cor de fundo branca. Voltando aqui para o browser, aqui faltou uma vírgula. Voltando aqui para o browser, fazendo o reload. Quando eu passo o mouse fica amarelo e quando eu tiro o mouse fica branco novamente. Então os conceitos são esses. O host listener vai ficar escutando evento no hospedeiro da diretiva, nesse caso é a tag do HTML, e o host binding permite que a gente faça o binding, a associação de um atributo ou uma classe do HTML para uma variável. E aqui ainda, se vocês quiserem explorar um pouquinho mais sobre o TypeScript, a gente poderia fazer isso daqui também. O TypeScript tem um conceito de métodos getters e setters, ou seja, eu poderia aqui ter um método setColor ou set qualquer outra coisa, e aqui eu também coloco um get, que é para poder escutar sempre que modificar também. E aqui então vai ser um método, e esse método vai me retornar o this.backgroundColor. E é claro que eu precisaria, por exemplo, ter o private background color, que é do tipo string aqui.
E nesse caso, como a gente está fazendo o método sempre que essa variável for modificada, né? Sempre que essa variável for modificada, a gente chama aqui o host binding, da mesma forma que vai permitir que o host binding também obtenha o valor desse método aqui. Então aqui você poderia colocar qualquer código extra que você queira. Então, se você precisar fazer alguma manipulação ainda com essa variável antes de setar o valor dela nesse atributo da tag HTML, a gente consegue fazer também através desse conceito de métodos getters e setters do TypeScript. Voltando aqui para o browser, só para garantir, fazer aqui um refresh. Então, continua a mesma coisa. Então, existem duas maneiras de fazer isso. Se não precisar de nenhuma manipulação, utiliza o que está aqui na linha 25. Se precisar de alguma manipulação, então é o que está na linha 26 até a linha 30. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!